Ó prezados e amados irmãos, amigos, internautas, desejo a todos a graça de Deus, o Pai Celestial. Igualmente a bênção e a proteção de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e também a bênção do Santo Irmão Aldo. Ó amados, nesta oportunidade vamos meditar um pouco na Santa Doutrina, recordando um ponto muito interessante que muitas pessoas, embora às vezes examinem muito as Escrituras Sagradas, mas não têm a compreensão do assunto. E eu digo aos amados internautas que interpretar as palavras da Bíblia Sagrada, os assuntos ali, conforme Jesus ensinou na realidade, é quase impossível para o ser humano interpretar a realidade. Eu consegui, entender e consigo então explicar porque aprendi com a pessoa dotada de dons espirituais da parte de Deus, que revelou a doutrina, que é exatamente a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que depois, quando ela foi arrebatada, ele passou a exercer os seus dons. E para os amados ter noção do que estou falando, que para entender, interpretar o que está na Escritura Sagrada, é quase impossível, ou impossível mesmo para o ser humano, se não tiver uma inspiração muito profunda, compreender tudo. Compreende sim algumas coisas, é lógico. Quando Jesus fala de sede santo, como é santo o vosso Pai, bem-aventurados humildes, então isso daí dá para compreender bem, de uma forma notável. Mas entendam que para os amados entender o que estou falando, que não é tão fácil compreender e interpretar tudo, que a Santa Vó Rosa, quando estava em seu corpo físico, ela gostava de examinar a Escritura Sagrada. Isto antes, bem entendido, antes dela ser usada por Jesus, de uma forma direta. Porque numa ocasião, quando Jesus se manifestou para ela e começou então a dirigir a igreja através da Santa Vó Rosa, orientando-a em tudo, Jesus então proibiu que ela lesse a Bíblia. Disse para ela não ler, porque quem iria revelar a doutrina é ele. Então notem bem. Exatamente por quê? Porque a Escritura Sagrada, ela foi traduzida por muitas línguas. Então, de acordo com a sua originalidade, conforme os apóstolos escreveram seus evangelhos, os assuntos acontecidos na ocasião, o que receberam de Jesus, então foi numa linguagem da ocasião. E depois ela foi traduzida por muitas linguagens, para muitas línguas, digo melhor. E acontece então que nessas traduções, é como sempre existe. Na atualidade, no passado também existia. Aquelas pessoas curiosas que querem impor, vamos dizer assim, muitas vezes a sua vontade. Numa interpretação, assim fica melhor. Não, assim fica melhor. E assim foi passando de geração em geração, por isso existe confusão. Mas, na verdade, eu não critico, não combato a Escritura Sagrada de forma alguma, porque ali está, portanto, a semente que Jesus trouxe. E foi registrada conforme está nos evangelhos dos apóstolos. E, logicamente, as pessoas, então, os escribas foram registrando ali, e as pessoas da profissão que tinha foram montando o volume sagrado, enfim. O importante que eu quero que entenda é o seguinte: uma parte da doutrina que vou fazer referência nessa ocasião e explicar claramente é a respeito da ressurreição. Jesus, nosso Senhor, pregando a santa doutrina, revelando ali a vontade e a justiça de Deus, ele disse o seguinte: quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê, jamais morrerá. Aí eu faço uma pergunta para chamar bem a atenção da sua pessoa, da sua mente, no sentido de observar, interpretar bem o assunto. Jesus estava falando ali do corpo humano? Não. Está claro que Jesus não estava falando do corpo humano. Que quem crê, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e crê, jamais morrerá. Jesus não está falando do corpo humano. Ele está falando do espírito da criatura. Agora eu passo a explicar então como pode uma pessoa, ainda que esteja morto, viverá, e os que vivem e crê, jamais morrerá. Se trata da alma, quer dizer, do espírito do ser humano, porque todo ser humano tem o seu espírito, criado por Deus. Cada um, no momento que foi gerado no ventre, o corpo ali, Deus dá um espírito para cada criatura, seja homem, mulher, entendeu? Então notem bem, Jesus falou do espírito, aqueles que crê, ainda que esteja morto, viverá. Porque uma criatura, de acordo com o que é este mundo, se tornou este mundo, contrariando muito a justiça e a vontade de Deus o Pai, as criaturas foram adquirindo costumes errados, propagando o pecado, os maus costumes, os vícios. Então uma criatura, quando é colocado a alma, o espírito, num corpinho que está sendo gerado, que começa a ser gerado ali, então é um espírito puro, criado por Deus. Porém, quando nasce, é lógico, e começa a tomar conhecimento neste mundo, muitas vezes vai se acostumando com erros, pegando hábitos errados, costumes errados. O que não falta neste mundo, pessoas para desviar as criaturas para o lado errado. Então, ali a pessoa vai perdendo aquela pureza com que tinha na alma quando Deus o colocou no corpo. Aquela alma, aquele espírito, bem entendido. O espírito que Deus criou, que era puro e vai se tornando impuro com o passar dos tempos, é lógico. Enquanto é criancinha, muitas vezes, até uma certa idade, é inocente. Mas depois, com o passar dos tempos, passa a ser responsável pelos seus atos. Então a pessoa perde aquela vida pura que tinha no espírito. Aí então passa a estar no estado de morto para Deus. O espírito da criatura. O corpo humano está vivo, mas o espírito está desligado de Deus. Mas não é por isso também que Deus abandona totalmente. Não. Apenas perdeu aquela pureza da alma, que é a preciosidade do espírito, é a riqueza da pessoa, perdeu aquilo, então passa a estar num estado de morto. Aí então a pessoa passando a crer em Jesus, principalmente, é lógico, entendendo a pureza da alma, o valor da salvação, o valor de um espírito ligado ao reino dos céus, então aí passa a ter vida. Aí então o que estava morto viveu. Quem crê, ainda que esteja morto, viverá. Então, essa pessoa que estava numa condição de morto, quanto a alma, ou seja, o espírito, estava desligado do reino dos céus, então passou a ter vida. E aquele que vive, quer dizer, a pessoa então tem vida agora na alma. Então, este que vive e crê, continua crendo, alimentando na alma esta fé, esta convicção, passa a ter interesse pelas coisas celestiais, passa a ter prazer no aprendizado da doutrina, nas palavras sagradas, e vai a cada dia, então, se purificando, se santificando, através do ensinamento que recebe, vai passando a ter mais amor a Deus, mais amor ao seu próximo, passa a sentir o valor que tem a vida, como que é precioso a pessoa viver, porque agora tem vida na alma. Então essa pessoa vive, está vivendo. Então, os que vivem e crê, quer dizer, continua crendo,
jamais morrerá. Então vejam bem, observem bem que Jesus não estava falando do corpo humano. É o espírito da pessoa que vive e crê, continua crendo, alimentando a fé, jamais morrerá. Nunca vai morrer. O espírito, o corpo humano, um dia termina, lógico, é normal, Deus projetou assim e pronto. Aqui na Terra todo mundo morre, quanto à parte física. É um corpo humano que tem o seu prazo de validade, conforme já disse em uma outra mensagem. Mas entendo, amados, que muitos interpretam de forma errada e fazem confusão. Então, por isso foi que Jesus proibiu que a Santa Vó Rosa continuasse lendo a Bíblia, examinando a Escritura Sagrada, porque ele disse: agora sou eu quem vou te orientar em tudo. Pronto. O que a Santa Vó Rosa ia querer mais se agora tem um divino mestre junto com ela, com o dom que ela já teve de nascença e depois então veio a florescer, a produzir os frutos de ver o divino mestre e ele dizer: agora sou eu quem vou dirigir. Estou falando em nome de Jesus, bem entendido. Ele sim, Jesus passou a dirigir a Santa Vó Rosa e ela atendeu, obedeceu totalmente, porque ali ela sentiu o que é a glória de Deus. Viu a vida, viu a fonte da vida, Jesus nosso Senhor. E ele passou a dirigir então a vida dela em tudo e dirigir a igreja através dela, a Santa Vó Rosa. Eu espero que os amados tenham entendido o assunto. Então, quando Jesus disse: aquele que crê, mesmo que esteja morto, viverá, é o Espírito. E deixou dos seus pecados, porque passou a crer, então está vivo, viverá, está vivo. A alma, o espírito está vivo. E aquele que vive e crê, agora está vivo, então, continua crendo, jamais morrerá. Então, quando termina a vida física, o corpo físico, entenda bem, a alma da criatura é levada para a região celestial. Agora entendam bem, a justiça de Deus, ela é perfeita. A pessoa que se dedicou, então, de corpo e alma, cada dia, ao reino dos céus, tendo mais amor ao que é divino e celestial, amando e respeitando a santa doutrina, o seu semelhante, passando a viver uma vida de sinceridade, de muito amor no profundo da sua alma. Então a pessoa passou a sentir o valor que tem a vida, como que é preciosa, e este amor então permanece no coração da pessoa. Embora sofra as aflições da terra, que Jesus falou que era inevitável sofrer as aflições. Ele afirmou: no mundo tereis aflições, mas coragem. Olha o que ele disse, olha o que ele acrescentou. No mundo tereis aflições, mas olha o que ele acrescentou: coragem, porque eu venci o mundo. Então Jesus se comparou igual a nós, o ser humano. Eu venci o mundo. Então, olha o conselho que ele dá, olha a força que ele dá. Ele disse que ele venceu e nós podemos vencer também tranquilamente, bem entendido, com lutas, muitas vezes sofrendo perseguições, mas nós não podemos nos abater a fé, deixar a fé se abater, por causa das perseguições. Porque o poder do mal apronta suas ameaças. Mas não passa de ameaças. Para quem crê, não passa de ameaça. Veja bem que até a crucificação de Jesus, se for olhar a fundo, não passou de uma ameaça. Ele foi crucificado, morreu e dali no terceiro dia ressuscitou. Então aí está a prova. Quem crê verá a glória de Deus. Não estou dizendo que todos nós vamos ser crucificados. Não é isso. Mas muitas vezes alguns tipos de injustiça é como uma crucificação também, sem dúvida. A Virgem Maria Santíssima, ela não foi pregada numa cruz lá no madeiro, mas foi crucificada junto com o filho. Uma mãe vê um filho educado, santificado, puro, que só faz o bem, ser crucificado, a mãe foi crucificada junto, sem dúvida. Para quem tem noção, para quem tem uma fé com dinâmica, que aprende a ser um empreendedor nas coisas celestiais, que aprende a raciocinar de uma forma clara, com vontade de empreender naquilo que é celestial,
logo vai entender, realmente, a Virgem Maria Santíssima foi crucificada junto com o Filho. Entenderam? Porque o sofrimento de uma crucificação não é só, que já é horrível, aquele madeiro que ele foi crucificado. O que ele vinha sofrendo ali, levando ali chibatadas, pedradas, como aconteceu em outras ocasiões, isso tudo é crucificação, é humilhação, coisa horrível. Então eu entendo, amados, que tem que ter uma fé com dinâmica. Não seja fechado, não. E seja humilde também para entender. Quando percebe que algo é bom, então invista naquilo. Algo é bom para a sua vida, invista. Não seja ignorante, não. Não deixe se acomodar, não. Não troque a riqueza verdadeira pelas coisas da terra. Na terra tudo se acaba. Fama, dinheiro, riquezas materiais, enfim, objetos, fazendas, veículos, avião, quer dizer, tudo é útil, mas não troque a sua alma pelas riquezas da terra. Porque Jesus disse que uma alma salva vale mais que os tesouros, que todos os tesouros da terra. Observe bem, quem falou isso é Jesus, nosso Senhor. Então observe e aprenda cada dia a armazenar no espírito o que é verdadeiro, o que é bom, o que é nobre. E essa comunhão com o reino dos céus é tudo. Então, a Santa Vó Rosa revelou a verdade, porque ela é o outro consolador da promessa de Jesus. E cabia a este Consolador revelar tudo quanto ele não pôde falar na ocasião. Eu tenho muito que vos dizer, mas vós não suportareis agora. Mas quando vier o outro Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Está, portanto, registrado no Evangelho de São João. No Apocalipse fala, aquele que vencer, eu concederei que se assente comigo no mesmo trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai. É Jesus quem fala isto. E a sua palavra, ele falou, tudo há de se cumprir. Ele mostrou os tempos, poderá passar. Quer dizer, poderá demorar, não sei. Quer dizer, ele, em algumas palavras, significa isto. Os tempos passarão, mas não ficará uma palavra sem se cumprir. Amados, é uma glória muito grande. É uma glória muito grande. Crer com firmeza em Jesus e na sua doutrina. Não se amarre por letras. A letra mata. Quem falou foi ele. Não fui eu que inventei isso, não. É ele quem falou essa verdade. A letra mata. O Espírito é quem vivifica. E esse Espírito, para então ter esse direito de continuar vivendo, precisa ser humilde, manso, desprendido. Deixar as riquezas deste mundo, quer dizer, deixa de ser preso. Pode possuir tudo que na terra que for preciso, necessário, riquezas materiais, mas desprenda de tudo isto e utilize das coisas úteis, mas sua alma sua pessoa tem que pensar o seguinte: a minha alma tem que estar com Deus. Não é no futuro, não, é agora. Eu tenho que estar com Deus na minha alma e eu com Deus. Deus na minha alma e eu com Deus. Então é se entregar de coração. Para que ficar medindo aí, negando a verdade? Ah, quem sabe um dia ainda vou crer. Não. Conheceu a verdade? Essa verdade liberta. E essa verdade, quem é? A santa doutrina e os seus autores. Não tem outra verdade que possa ser maior a não ser isto, a santa doutrina e os seus autores. Os autores da doutrina, quem é? O Espírito Santo do Pai, o próprio Deus e, com eles, Jesus, que teve a incumbência de trazer a semente desta verdade para ser revelada aqui nessa terra. Ele revelou e falou, deixou bem claro, quando vier o outro Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Vai completar o que eu não pude falar. Amados, eu peço, isto é, em favor da sua própria alma, seja sincero para consigo mesmo. E que a Santa Vó Rosa lhe abençoe grandemente, juntamente com Jesus, com o nosso Deus, o Divino Espírito Santo,
e que a bênção do santo irmão Aldo esteja cada dia sobre o seu viver. Desejo de coração, eu desfruto dessa graça, dessa proteção, só tenho que falar, completar uma verdade. As aflições nós temos que vencer pela fé, pela paciência, a cada dia. Porque Jesus disse que é inevitável, tereis aflições, ele afirmou. Então, que a paz divina esteja em seus corações. Amém.